tem uma característica, no nosso caso ela ser uma raiz quadrada, e a gente sabe que raízes quadradas não permitem valores negativos dentro dela. É uma característica que a gente aprende lá quando é criança, lá no secundário. Então, não vou me ater a falar muito sobre isso. A questão é que, para a questão A, se a gente está interessado no domínio, ou seja, domínio são os valores que podemos jogar na função, ou seja, valores de x, nós estamos interessados que a parte de dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Ok? Só isso. Então, agora nós temos que resolver essa inequação. Note que tem um P, né? Que é um valor que a gente não sabe, ele não fala se o P é positivo, negativo, só coloca o P, né? Ali, P pertence aos reais. Pode ser até o zero, pode ser negativo, pode ser positivo, né? Então, nós temos que pensar em alguns casos. Por quê? Porque quando a gente está tratando de desigualdade, a gente sabe que termos números negativos ou positivos durante a resolução pode mudar completamente e nós estamos a pensar dela. Vamos dividir em 3 valores possíveis para P. Vamos dividir o problema. Beleza? Sim. Então está bem. Então o primeiro caso vai ser com P maior que zero, ou seja, P positivo. Se o P for positivo, nós temos 9 maior ou igual a px ao quadrado, não temos maiores problemas com isso, podemos passar o P dividindo, que não vai ter nenhum problema. Se ele fosse negativo, mudaríamos o sentido da desigualdade. Mas como ele é positivo, de acordo com o que eu defini aqui, neste primeiro momento, né, não muda nada. Claro, eu posso inverter essa desigualdade para entender melhor o que está a acontecer. Tudo bem? Sim, tudo fixe. Tudo fixe. Muito bem. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados, por assim dizer. Quando eu faço isso, eu fico com o módulo de x, porque o que me interessa é o valor do x. É menor ou igual a 3, porque raiz quadrada de 9 é 3. Raiz de p, não sei quem é o p, né? Então, vou colocar raiz de p. Bem, veja que apareceu um módulo de x, né? Porque quando eu faço a raiz quadrada de um número, existe a possibilidade dele ser positivo ou negativo. Mas para não colocar aqui, vamos dizer assim, essa questão de sinal, eu coloco no x. Porque quando a gente está trabalhando com raízes, fica fácil entender que módulo é um tamanho, certo? Então, o tamanho do x, o tamanho dele, tem que ser menor que isso. Só que quando a gente está falando de tamanho, né? Tanto faz se o tamanho é para cá ou para cá, né? Se ele é, vamos dizer assim, negativo ou positivo. O tamanho aqui mede 1. E aqui também mede 1. Concordas comigo? Sim. Por isso que, quando nós estamos a falar de módulo, a gente pode pensar que, no caso, já que nós estamos a falar de tamanho, o tamanho pode estar tanto por aqui quanto por aqui. De tal forma que eu posso dizer o seguinte, que o valor do x, ele vai estar entre essa versão, vamos dizer assim, positiva da resposta, quanto... Exato, percebeu a ideia? Porque é tamanho, né? Então o tamanho pode estar tanto do lado negativo quanto do lado positivo, percebe? Sim. Já que o tamanho, né, veja, o tamanho, o módulo, né, ele tem que ser menor que isso. Se quisesse maior, a gente pegaria ou para cá, né? Por exemplo. Percebe? Sim. Pois tá bom, então. Ó, sempre que eu faço contas, né, eu resolvo cálculos, eu sempre peço para os alunos fazerem algo parecido depois, porque se for para ver uma resolução, tu podes colocar no YouTube ou no chat GPT, ele vai lá resolver para você. Então aqui eu gosto de ter uma aula um pouquinho mais participativa, beleza? Portanto, é até bom que tu trouxesse poucos exercícios. Depois eu vou te pedir para fazer um exercício parecido, tá bom? Ok. Então tá bom. Eu vou continuar esse exercício aqui.
Muito bem. Então, continuando. Nós vimos só o primeiro caso, né? O caso que o P é maior que zero. Agora vamos ver o caso do P menor que zero. Né? Até perceba que apareceu raiz de P, né? Sim, Esse é um pontinho importante do problema. Bem, se o P for menor, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter, por exemplo, essa nossa situação aqui, né, que nós precisamos, só que o P, ele é negativo. Então, para ficar um pouco mais didático a coisa, eu vou, já que o P é negativo, eu vou dizer que P, vou definir. Defino P igual a menos K, ok? E esse K, eu vou dizer que ele é maior que zero. Então, obrigatoriamente, o P é negativo. Né? Se o K é maior que zero e tem um sinal de menos na frente, o P é negativo. Tudo bem? É só uma definição que parece meio besta no momento, mas eu vou colocar ela aqui e as coisas vão ficar um pouco mais claras. Então eu vou ficar aqui com 9 mais K, x ao quadrado, muito bem, maior ou igual a zero. Ok? sim, Muito bem. Então, eu posso até passar o 9 para o outro lado, o K também. Não tem menor ou igual, é só maior, tá bom? Ah, não, aqui é maior ou igual, porque vem da fórmula, né? Desculpa, falei besteira. Então, vamos começar passando só o 9 para o outro lado. Vai ficar menos 9. Ok? sim, E agora, eu vou passar o K para o outro lado. O kappa. Só que o kappa, ele é negativo. Ou melhor, desculpa, falei besteira. O kappa é positivo. Lembra? Quem era negativo era o P. O kappa é positivo. Então, uma vez que o kappa é positivo, não vai alterar o sentido da desigualdade. Certo? Muito bem. sim, Então, a questão é o seguinte. Opa, desculpa, era o quadrado aqui. E agora, bem, nós podemos fazer a raiz quadrada ou já analisar algumas coisas aqui, né? X ao quadrado é sempre maior que menos 9 sobre kappa. Nós poderíamos continuar a conta, mas, por exemplo, eu colocasse a raiz quadrada aqui, aconteceria uma coisa muito estranha, né? Porque, veja, o kappa positivo, tudo bem? Só que raiz de menos 9 não existe. Porque não existe raiz de número negativo, percebe? sim, sim, Pois é. Então aqui a gente já pode ter uma conclusão prática. É o seguinte: essa afirmação acima é sempre verdadeira, pois não existe número, vamos dizer assim, número ao quadrado que seja positivo. Ou melhor, que seja negativo. Seja, no caso, menor que um número negativo. Não é mesmo? Porque os números ao quadrado, independente de quais sejam, vão ser sempre positivos ou iguais a zero. Não é mesmo? sim, sim, Então, significa que, nesse caso aqui, eu posso afirmar que o domínio é sempre verdadeiro. Então, o domínio aqui, diferente do problema anterior, e o domínio estava entre esses dois valores, eu poderia até escrever ele como menos 3 raiz de P até 3 raiz de P, esses seriam os valores possíveis para esse meu primeiro problema. O domínio aqui não tem uma limitação, não é um espacinho pequeno como esse.
Porque se o x ele é maior, x ao quadrado é maior que menos 9 sobre capa, ele é sempre maior que menos 9 sobre capa. Então, se ele é sempre maior, eu posso dizer que pelo menos quando nós estamos a trabalhar com o P menor que zero, o domínio é todos os reais. Eu posso colocar qualquer valor que eu quiser no lugar do x. Ok? Porque eu cheguei nessa conclusão aqui que é sempre verdadeira. Essa conclusão, diferente dessa, não é verdadeira para determinados valores de P ou determinados valores de X. Percebe? Sim. Essa conclusão aqui é sempre verdadeira, independente do valor de X que eu estiver escolhendo. Aqui não. Aqui Ok. é para determinados valores de X. Quais? Esses. X entre esses valores. Percebeu? Sim. Então note que eu cheguei na conclusão ali sem precisar de fato fazer um cálculo, né? Porque se eu fizesse um cálculo, ia virar um cálculo redundante aqui. Eu ia colocar uma raiz onde não existe, etc. Certo? Muito bem. Sim. Então, vamos agora para o último caso. O último caso é P igual a zero. Temos o P maior, temos o P menor e agora o P igual. Muito bem. Então, vamos pegar de novo a nossa expressão. Mas se o P é zero, eu vou ficar com 9 maior ou igual a zero. Não é mesmo? Porque eu coloco zero aqui, 9 vezes qualquer coisa. Isso aqui também é sempre verdade. Porque é verdade sempre. Então, o domínio aqui, de novo, é x pertencente aos reais. Ok? Ou seja, quando o P for zero, eu posso colocar o valor que eu quiser aqui. Porque ele vai ser multiplicado por zero mesmo. E eu vou ter 9 maior que zero, e 9 é sempre maior que zero. Então, eu posso escolher o valor que eu quiser. Muito bem. Portanto, nós achamos o domínio. O domínio é, vamos dizer assim, o domínio, ele vai ser qualquer, se for igual, qualquer, se for menor, se for menor que zero, e vai ser essa limitação aqui, se ele for, se o P for entre, desculpa, se o P for positivo, ok? Ok. Então, nós não temos muito como desenhar isso aqui muito diferente do que eu já fiz, tá? Eu Sim. vou só colocar aqui em vez de 1, já que você entendeu a coisa, colocar isso ali. Eu vou colocar aí, colocar isso. Mas era para copiar, não era para recortar. Muito bem. Tá bom? E a representação vai ser essa. Vai ser uma representação em linha, até porque nós estamos a trabalhar com uma variável só, x. Então o gráfico ele vira uma linha mesmo. Se a gente tivesse mais de uma variável, nós teríamos, por exemplo, uma área de resposta. Nós temos uma linha de resposta. Beleza? Certo, sim, ok. Certo. Então, percebido, é feito isso. Eu vou agora pegar uma questão parecida com essa para ti e quero que tu faças. A lógica vai ser praticamente a mesma. Eu, claro, não vou te deixar completamente sozinho. Eu vou te enviar o que eu acabei de fazer no WhatsApp. Mas É. durante a resolução, eu não quero que tu fiques a me perguntar, professor, é isso mesmo? É isso? Estou no caminho certo? Porque na hora da tua prova eu não vou estar lá para fazer isto, certo? Então Sim. tu podes resolver a conta do jeito que tu quiser, e se errar não tem problema nenhum, não tem problema mesmo. Só quero que tu me envies como se tu tivesse a fazer para uma prova. Ou seja, passo a passo, uma conta embaixo da outra, etc. Ok? Certo. Sim, sim. Então está bem. Eu estou por aqui.
Mas prefiro que tu faças aí, neste primeiro momento, sem minha ajuda. Ok. Uhum.
Acho que já acabei. Já está? Sim, Pode me enviar, então. sim. Muito bem. Chegasse na expressão interessante aqui do problema e avaliasse os casos. Ser maior, ser menor. Vamos ver esse caso aqui. Tá. A raiz quadrada de 9 é 3, cara. Por que você não colocou 3 aqui? Mas aquilo é um 9 ou um Q? Ah, um Q, desculpa. Eu depois pus 9 no fim, pois é, Era depois. Q e depois tu colocasse 9, achei estranho. Não, depois, É. depois, depois só enganei-me, esqueci-me que era um Q. Perfeito, entendesse bem essa matéria. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Não tenho nada a acrescentar. Tu fizesse bem a conta, fizesse tudo certinho. Ah, vamos lá. O que está a acontecer aqui? Muito bem. Bem, como tu pode perceber aqui, nós temos duas variáveis, percebe? Uhum. Variáveis. Sim, Sendo assim, como é que a gente pode trabalhar essa aqui, né? Bem, diferente do problema anterior, a gente, como tem duas variáveis, a gente não vai ter só uma linha como resposta, mas sim a princípio seria uma área ou algo do gênero, né? sim. Ocorre que nós temos uma pequena restrição. Como eu falei para você no problema anterior, o que a gente tem que avaliar sempre são as restrições. A única restrição que nós de facto temos aqui é com a divisão. Por quê? Porque a gente não pode dividir por zero na matemática. Então, o denominador é o problema aqui. Não temos problema com sinal e coisa do gênero. A gente só não pode ter que essa parte de baixo seja igual a zero. Sendo assim, eu preciso que a minha função como um todo, né, ou o valor do y como um todo, seja diferente de 2x, ok? Sim, Bem, isso já entrega a resposta do problema, né? Então eu posso dizer que o domínio, posso escrever assim, ó, o domínio da minha função é para x e y pertence aos reais 2, né? O R2, a gente chama assim, sim. mas, ou seja, o que, que ele está dizendo? Eu posso jogar qualquer valor do R2, positivo, negativo, zero, tanto faz, menos a condição onde os dois valores são, esses dois valores são iguais, né? Ou seja, o y ele tem que ser diferente de 2x, ok? Ok. Muito bem. Então, tá feito. Essa é a conta. Essa é a resposta. Só que, claro, ele pede um gráfico, né? Uma Sim, forma de representar esse gráfico é o seguinte: tu podes tudo, pinta tudo, menos a reta y igual a 2x.
É uma reta mais ou menos assim. Ou seja, quando x é 1, por exemplo, o y é 2. Essa é a reta y igual a 2x. E ela passa pela origem, né? Ela não tem Sim, não tem nenhuma interseção, nenhum valor de b, que vocês aí em Portugal chamam de interseção. Então tu pode jogar todos os valores, né? Menos os valores que estão nessa reta pontilhada aqui, percebe? Só isso. percebo, sim. Então tá bom, feito. Isso aqui eu nem vou te pedir para fazer, porque é muito fácil, né? Agora vamos fazer. Onde está a outra? Que a coisa já começa a complicar um pouquinho. Porque nós temos uma função logarítmica natural, nós temos uma divisão, e nós temos um logaritmo dentro do logaritmo também. Curioso. Sim, Então, como é que nós vamos pensar esse problema? Porque nós temos uma série de restrições. Então, a primeira restrição, bem, a gente avalia aquela que a gente quiser, né? Mas a primeira restrição que eu percebo é que o y precisa ser diferente de zero. Essa já é uma restrição. Outra restrição. Uma vez que a gente entende que dentro de um logaritmo tu não podes ter valores menores ou iguais a zero, então ln de x dividido por y tem que ser maior que zero, certo? sim, E o próprio x também tem que ser maior que zero, porque ele está dentro de um logaritmo. Então nós temos todas essas possibilidades, certo? sim, sim. De certa forma, todas elas são bem tranquilas de trabalhar, né? Todas elas são bem tranquilas. A mais problemática de todas é essa, porque nós precisamos que isso aqui seja maior que zero. Só que para isso ser maior que zero, nós temos duas possibilidades. Pensar assim. Nós temos a possibilidade de ser positivo e positivo, ou negativo e negativo. Porque se o de cima for positivo e o de baixo for positivo, ok, maior que zero. Se o de cima for negativo e o de baixo for negativo, menos com menos dá mais, fica positivo de novo. Então nós precisamos dessas duas coisas acontecendo juntas, né? Tem algo Certo. que a gente faz muito no Brasil aqui que é bem legal, que é o que a gente chama de varalzinho. Eu já trabalhei com bastante gente de Portugal. Vocês não costumam fazer o varalzinho, mas ajuda bastante. Que é avaliar onde essas nossas funções elas são positivas ou negativas. Por exemplo, o ln de x, né, ele vai ser positivo se o x for maior que 1. Se o x for menor que 1 até o zero, ele é negativo. Tu pode jogar na tua calculadora para perceber. Joga o valor, por exemplo, 0,5 logaritmo. Vai dar uma resposta negativa. Ok? Ok. Muito bem. Enquanto para o y, obviamente, ele vai ser positivo quando ele for maior que zero e negativo quando ele for menor que zero. Não tem muito o que falar quanto a isso, né? Sim. Mas pronto. Só que nós temos algumas características. O y ele não pode ser zero. É uma própria característica dele do que a gente estava a conversar ali. Eu vou até deixar uma bola aberta. E o x ele tem que ser só maior que zero também, por causa da própria característica. E é o que está a acontecer já aqui, né? Eu não estou avaliando o valor de x menor que zero, justamente porque não existiria, né? Não existe aqui. Nada aqui para esse lado. Não existe valor. Só que, veja,
O logaritmo, ele pode... como é que eu posso dizer isso aqui? O logaritmo, ele pode ter valores negativos ou positivos, né? Isso dependeria do valor do x. Vai. Sim. O logaritmo pode ter valores positivos ou negativos. Tudo bem. Então, o ln de x, ele até pode ter valores negativos. Eu até poderia colocar zero aqui, por exemplo. Só que, como eu falei, né? Isso vai depender dos valores de x, certo? Vou escrever aqui. Certo. Se tiveres a jogar valores menores que 1, x, ele, por si só, ele não pode ser menor que zero. Mas o ln de x, ele vai ter respostas negativas. Pegar os valores entre, certo? Muito bem. Certo, Só sim. para deixar claro isso para ti. Então, tendo em vista tudo isso, nós já entendemos, né, que a questão está associada entre esses valores aqui. Ou seja, tu vai ter ln de x sobre y, vamos dizer assim, positivo, se ln de x, ou melhor, o próprio x, desculpa, maior que 1 e o y maior que zero, certo? Certo. Muito bem. E o que vai acontecer se nós tivermos o x igual a 1? Se você jogar ln de 1, vai dar zero, certo? Certo, sim. Jogue na sua calculadora ln de 1, dá zero. Então, isso daria zero, ou seja, tudo daria zero, de tal forma que você não pode ter o zero, né? Então, por isso que eu não estou pegando igual a, maior ou igual a 1. Porque se eu pegasse igual a 1, eu estaria pegando a possibilidade da resposta ln de zero e eu não quero ela, porque eu não posso ter ela. Seria um valor que a minha função não aceita. E, de novo, se tu colocares ln de zero na calculadora, que é o que acontece se caso aqui tu colocares 1, isso vai dar zero, o ln de zero é um erro. Isso se dá até porque o gráfico do ln é algo assim, ó. Aqui é o 1, por sinal. Ele vai tendendo a menos infinito, quanto mais se aproxima do zero, certo? Certo, sim. Caindo aqui, tá vendo? Enquanto ele cresce aqui, sem parar, mais devagar. Essa é a função ln de x. Portanto, nós temos essa possibilidade, se ocorrer isso, ou, né, o x for menor que 1 e o y for menor que zero. São essas duas possibilidades que a gente tem de resposta. Ok? Ok. Muito bem. Só que tem um problema. O x, como a gente já concluiu, ele tem que ser maior que zero. Aqui eu estou dizendo sobre o x ser maior que 1. Então, beleza, ele pode ser menor que 1, não tem problema. Só que ele tem que estar entre 1 e 0. Ele não pode ser negativo. Beleza? Sim, A gente percebo. já concluiu aqui em cima, e eu falei que era por causa do ln, não aceitar números negativos. Então, essas são as possibilidades de resposta. Agora,
a gente pode pegar essas possibilidades de resposta e fazer um gráfico. Eita. Note que o nosso gráfico, ele não é um gráfico de LN ou algo do gênero. Ele é um gráfico de possíveis valores de Y e de X. Então, nós temos a possibilidade que quando X é maior que 1, Y é maior que 0, ou seja, eu posso colocar o 1 aqui, e o Y é maior que 0, ou seja, todos esses valores a partir daqui são solução. Ou esses valores aqui, entre 0 e 1, e Y negativo. Tudo isso vale. Ok. Então, esse seria o gráfico da resposta, percebeu? Sim. Muito bem. Então, é sempre bom ficar atento ao que o problema está a pedir, né? O problema estava a pedir os valores de x e de y, não um gráfico de LN em si. Mostrei o gráfico de LN só para tu entenderes um pouco melhor a função. Mas é isso. Ok? Sim, esse já foi mais difícil, mas Mas a única coisa que tu precisavas focar era nas características do LN. sim, Ele exato. foi mais difícil. Feito, então. Acho que para uma primeira explicação está muito bom. Sim. Voltamos na segunda que vem. Gostei de tu tenha trago poucas questões. Faço mesmo na próxima explicação para nós focarmos no que realmente importa, tá bom?